Bora lá? 4 dias e contando base de dados Cielo, leitura do artigo Representações Sociais de Estudantes e Professores de Educação Física sobre a Educação Intercultural no Chile. Resumo. O objetivo da representação é a razão do desafio que existe para reivindicação e o reconhecimento de características socioculturais no sistema educacional. Historicamente, foram invisibilizados por um sistema caracterizado por suas práticas monoculturais. O objetivo de pesquisa foi analisar os significados que envolvem a educação intercultural no Chile, segundo as representações sociais dos alunos e professores de educação física. O método consistiu em uma abordagem mista, com delineamento de estudo de caso múltiplo, não experimental e interdisciplinar. Os participantes eram compostos por estudantes e professores de pedagogia na educação física. Os resultados indicam que, embora haja uma porcentagem considerável de participantes que têm experiência profissional com professores em contextos rurais, com alta porcentagem de alunos indígenas, é um diferencial a necessidade que as instituições de ensino superior treinarem seus alunos para que alcance seu máximo potencial em contextos rurais e indígenas. Concluiu-se que existe um desafio para as instituições universitárias que estão situadas em contextos com maior prevalência de povos indígenas, descontinuar um discurso episteme monoculturalismo eurocêntrico, resgatando epistemologias indígenas para integrá-las ao currículo e ao processo de formação inicial de professores. O exposto acima tem como objetivo desenvolver um diálogo genuíno de conhecimento a partir da formação inicial dos professores. Os diversos países que pertencem à América Latina, os países da América Latina são caracterizados por serem pluralistas e multicultural, porque eles possuem populações consideravelmente pertencentes às cidades, povos nativos com diversas práticas culturais. Distribuído entre o México e países da América do Sul, tais como Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Brasil. Nesse sentido, estas informações contextuais também permeiam o nível, educação e região da Araucania, caracterizada por ter uma densidade de pessoas de antecedências Mapuche, isso traduz uma população estudantil notável de antecedência indígena, Quinqueira, Silvio Ortega, o anterior. Isso destaca a necessidade de incorporar conhecimento educacional indígena e aspectos interculturais na formação transversal para o desenvolvimento da identidade profissional dos professores. Para disso, as próprias pesquisas pedagógicas educacionais para o treinamento de estudantes em um contextualizado sem qualquer negociação do conhecimento e sabedoria dos povos indígenas. No Chile, a dimensão foi implementada a interculturalidade em políticas públicas em educação escolar a fim de promover a inclusão do conhecimento da sabedoria dos povos nativos para a educação, ciência e cultura. Isso gerou uma série de avanços, tensões e novos desafios em vários contextos do continente para desenvolver a educação cultural para todos os alunos no contexto escolar. Não trata do jogo. Continuando, próximo da base de dados Cielo, artigo. Com admirável precisão, eles praticam a ginástica sueca. Construção nacional de produção de inocência no indigenismo no Estado brasileiro.
Uma fotografia no início do século XX, pertencente ao acervo do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, mostra crianças parecidas no Mato Grosso praticando ginástica sueca. O programa de educação física codificado pelo educador sueco Per Herkling era praticado nas escolas de diversas estações indígenas do Serviço Provincial de Investigação, do SP, Serviço de Proteção ao Índio. Na época, como parte do projeto indigenista estatal de nacionalização das populações indígenas, partindo da fotografia, esse artigo explora as relações entre um projeto positivista de construção nacional no indigenismo brasileiro e a ginástica Ling como um projeto direcionado à população e à nação, aplicando os conceitos de zona de contrato colonial e estratégias de anticonquista de Mary Louise Pratt, bem como a análise de Antônio Carlos de Souza Lima sobre o indigenismo estatal como uma continuação da guerra de conquista por outros meios. Argumento que a ginástica de Ling encontrou ressonância particular no indigenismo positivista, considerando um método de educação física não contaminado pelo militarismo chauvinista. Poderia encontrar seu lugar em um projeto colonial de reconstrução baseada na sua negação da sua própria violência inerente. Que é o indigenismo, colonialismo brasileiro, ginástica, educação física. Introdução. Ao fazer uma pesquisa na biblioteca do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, há alguns anos, fiquei intrigado com a fotografia desbotada pelo sol, pendurada na parede, tirada na estação telegráfica Núcleo Utiariti, no Mato Grosso, em um momento entre 1900 e 1922. Ela mostrava um grupo de crianças parisitas, meninos pequenos, um pouco mais velhos, todos vestidos de branco, estavam em posições idênticas, com as pernas esticadas, em um passo largo e os braços abertos para fora do corpo. De acordo com o texto que acompanhava a foto, os meninos estavam praticando ginástica sueca. A postura dessas crianças me era familiar com alguém criado na Suécia. Não que eu me lembre de ter feito exercício pessoalmente, em vez disso. Me eram familiares por meio de dezenas de fotografias históricas. Quando crianças, íamos muitos de imagens semelhantes. O programa de ginástica de Per Herkling era tema de paródia, sinalizando um passado presumivelmente rígido e regulamentado, repleto de pretensões exageradas de representar o que era moderno e racional. Para a minha geração, a ginástica de Ling havia se tornado uma imagem emblemática do lado risível da modernidade sueca. Lá estava eu pesquisando um tema que tinha tudo a ver com a minha história brasileira, mas nada, ou assim eu presumi até então, com a minha história sueca. A foto dos meninos parecia no núcleo Utiariti, porém tornou visível um fio de continuidade colonial entre a Suécia e o Brasil. Uma convergência entre ideais nacionalistas que visavam moldar os corpos da jovem geração, tanto em Estocolmo quanto no Mato Grosso. O núcleo Utiariti foi fundado pelo Marechal Cândido Rondon como parte de uma missão telegráfica no interior do Brasil, tornando-se uma espécie de herói nacional. A missão original de Rondon, relacionada ao telégrafo, acabou sendo direcionada para um efeito colateral do telégrafo: a necessidade de pacificar os povos indígenas não colonizados. Com diversos estudiosos, Giacomo Lima, apontaram a história das expedições de Rondon é uma história de formação nacional, ou, para citar Todd Giacomo, uma história de união da nação na vastidão no interior brasileiro. A nação, de fato, parecia precisar ser unida. Vasto interior, pouco colonizado ou não colonizado, era uma manifestação física da discrepância entre território e nação. A recém-nascida república estava ansiosa para distinguir o novo Brasil do império monárquico que fora anteriormente. As expedições ao interior nacionalizaram aquelas áreas que
formalmente pertenciam ao Brasil, mas que na realidade não lhe pertenciam. Como se tratava de terra habitada, a nacionalização do território incluiu também a nacionalização do índio. O telégrafo e a política indigenista eram, portanto, faces diferentes do mesmo projeto de integração nacional, de território e população. Rondon fez sua primeira expedição a serviço do telégrafo em 1890. Em 1910 foi criada a Agência Estatal de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. A partir de 1918, apenas SPI. Rondon desempenhou um papel central na criação da agência e também se tornou seu primeiro diretor. O propósito da agência indigenista era duplo, possivelmente contraditório. Por um lado, proteger os povos indígenas que sofriam com a infestação da colonização, por outro, contribuir para o povoamento do interior. Para tanto, como Lima demonstrou, os povos indígenas seriam, por meio das práticas de contato e pacificação, transformados de indígenas em trabalhadores nacionais, como aponta Lima. A solução dos conflitos entre indígenas e colonizadores seria, portanto, o eventual desaparecimento dos indígenas. A nação precisava ser realizada em todo o território nacional. As populações indígenas existentes não eram compatíveis com esse programa. O programa foi executado com um zelo patriótico quando Rondon, em 1946, refletiu sobre seu trabalho de meio século, prestou homenagem a todos os funcionários civis e militares que tanto ajudaram. Todos eles vibrando com entusiasmo cívico pela causa indígena, pelo progresso de nossa pátria e pelo bem da humanidade. Foi uma grande empreitada. Em algum ponto dessa empreitada, criancinhas indígenas aprendiam a usar sapatos e roupas e a conhecer o mapa do Brasil e a cantar seus hinos patrióticos. Também aprendiam ginástica sueca. Essa parte específica de pacificação se destaca nos arquivos. Dentre os vários métodos empregados no projeto de nacionalização do índio, a educação física sueca parece ser o único que carrega o nome de outro projeto de Estado-nação. Este artigo torna os testemunhos de arquivo dessa prática ginástica como ponto de partida para uma reflexão sobre as continuidades coloniais em vastas distâncias geográficas. Há algo na técnica específica da disciplina corporal codificada no programa de Lima que ressoe com esforços coloniais de nacionalização do índio na fronteira brasileira da expansão colonial. E, se sim, o quê? Não trata dos jogos. Base de dados da CAPES. Próximo artigo. A do Pé-Chucuru Cariri, cultura indígena e educação física escolar. Resumo. O presente texto trata do ensino da história da cultura indígena, pautado na Lei 11.645 de 2008, nas aulas de educação física com as turmas do 9º ano na rede municipal de Belo Horizonte. Diante da escassez da produção científica na área, constitui-se de um relato de experiência com o objetivo de inspirar nova prática docente e ampliar novas reflexões sobre a história e a cultura indígenas na educação básica. Foram realizadas 5 aulas trabalhando jogos e brincadeiras indígenas e o roteiro de estudo. Após foi realizada a visita na aldeia Arapuá Caquia do povo Chucuru Cariri. São apresentadas considerações sobre as aulas e avaliações realizadas. Por fim, são trazidas reflexões sobre as limitações, potências e desafios
para a educação das seleções étnico-raciais na educação física a partir de experiências relatadas. Ok. Posterior leitura. Leitura do próximo artigo, Jogos dos Povos Indígenas, as práticas corporais. Introdução. A definição dos Jogos dos Povos Indígenas a partir do conceito acadêmico é apresentada por Rocha Ferreira, Ereal, 2005, página 33. Como atividades corporais pelas quais permeiam os mitos e os valores culturais. E ainda são jogados em rituais para agradar um ser sobrenatural ou para obter fertilidade, chuva, alimento, saúde, condicionamento físico, sucesso na guerra, entre outros. Os jogos tradicionais visam também a preparação do jogo para a vida adulta, a socialização, a cooperação e ou a formação de guerreiros. Os autores contemplam com a afirmação de que não há ganhadores ou perdedores e que não há limite de idade para a participação, e complementam: a participação está carregada de significados e promove experiências que são incorporadas pelo grupo e pelo indivíduo. Rocha Ferreira, Ereal, 2008, afirma: os jogos indígenas na cidade representam novas formas de celebrar, jogar e transpor obstáculos, de superar sem a competitividade interna que muitas vezes observamos no esporte. Os autores ainda contemplam, afirmando: os eventos dos jogos indígenas são realizações urbanas, um campo onde se congregam diferentes conhecimentos e significados socioculturais ancestrais e contemporâneos. Os Jogos dos Povos Indígenas são ações idealizadas por líderes nacionais, os irmãos Marcos e Carlos, em parceria com o Ministério do Esporte. Os eventos objetivam a prática dos jogos, a divulgação das manifestações esportivas e culturais de cada etnia. No início, os objetivos não eram tão claros. Carlos Terena não imaginou o impacto dos jogos. O reconhecimento dos jogos está presente no artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988, a qual afirma ser dever do Estado proteger, resgatar, registrar e divulgar manifestações culturais de caráter esportivo que se vinculem às nossas raízes etno-históricas. Em 96, com o surgimento do Ministério Extraordinário dos Esportes, foi proposto ao então ministro Edson Arantes do Nascimento a ideia para a realização dos primeiros Jogos dos Povos Indígenas. O Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, órgão executivo do Ministério dos Esportes, colocou seus recursos financeiros à disposição e seus técnicos para iniciar os trabalhos. Chegar o momento para a realização de um sonho: fazer com que os povos indígenas, após 500 anos, inclusive os que outrora foram inimigos tradicionais, se encontrassem buscando demonstrar sua alegria através da cultura e do esporte, com a participação de Pelé e o esforço de José Eduardo e Marcos Roberto, assessores do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto. A concepção dos jogos saía do campo da imaginação e passava para o papel, resgatando o que estava nas mentes e corações indígenas. Carlos Terena apresenta um relato de como se deu o envolvimento das comunidades indígenas com o esporte e, consequentemente, com a realização de um sonho, e também o espírito de lideranças que passou quase 2 décadas expondo como é que move as coisas para frente. Ainda apresenta todo o processo pelo qual passaram para chegar ao que denominam hoje como Jogo dos Povos Indígenas. Práticas corporais. As práticas corporais consideradas pelos indígenas como tradicionais, as que fazem parte de seus rituais e ocidentais, como futebol, presentes nos Jogos dos Povos Indígenas, se interagem para demonstrar as manifestações culturais desses povos, com a intenção de celebrar o encontro das etnias, sem se preocuparem com resultados ou performance. Os jogos tradicionais indígenas são atividades corporais com características lúdicas, transmitidos por mitos e valores culturais, de modo a congregar o mundo material e imaterial de cada etnia, requerem, portanto, uma aprendizagem específica de habilidades motoras e estratégias.
Normalmente, os jogos são praticados rituais quando são transmitidos pedidos de fertilidade, chuva, alimento, saúde, vitória, entre outros. Além disso, também tem o sentido de preparação dos jovens para a vida adulta, a socialização, a cooperação e a formação de jovens guerreiros. Os contatos com outros grupos indígenas e, sobretudo, com o mundo dos brancos produziram mudanças significativas nos jogos das sociedades indígenas. Atualmente, os jogos dos povos indígenas fazem parte da construção da cidadania e do processo de recuperação da memória histórica, enriquece a diversidade cultural com a recuperação desses jogos, a cultura brasileira. Conforme Rocha Ferreira, as práticas corporais apresentadas no evento apresentam atividades de sobrevivência no cotidiano das aldeias, como arco e flecha e canoagem utilizados na caça e pesca, inseridas em rituais como corridas de toras, lutas e outros de caráter geral, como jogos de cabo de guerra e futebol. Carlos Terena elucida acerca da concepção dessas práticas corporais. Lançar a flecha certeira no ipipi. O mergulho corporal no jogo Jikunahati. O ajoelhar na disputa do ruca-ruca. O cortar, carregar e correr com o tronco do buriti no iuedê. O bater as bordunas no roncrã. O emitir sons das taquaras para o ritual Corrixotiquiparri. Os movimentos e gestos corporais do Caruape compõe a rica diversidade ritualística que pode ser caracterizada como esporte e prática cultural. Essas práticas trazidas da aldeia para a cidade têm como intencionalidade apresentá-las por meio de uma manifestação participativa e ampla, que os jogos proporcionam em um momento de aprendizagem recíproca dos indígenas, entre eles com os não indígenas. Algumas práticas corporais mostradas na edição dos Jogos dos Povos Indígenas. Aparã, arco e flecha, arremesso de lanças, corrida de fundo, cabo de guerra, canoagem, corrida com toras, corrida de toras, futebol, cagote, arco e flecha, jogo de bola, lutas corporais, ruca-ruca, natação, jogo de peteca, rocrá, tirimore, jogo com bola com a cabeça, zarabatana. Considerações finais. Esse conjunto de práticas não são demonstradas em todas as edições dos Jogos dos Povos Indígenas, o que somente corresponde às já apresentadas, sendo que alguma delas acompanha os jogos desde a sua criação, como o lançamento do arco e flecha, corrida de toras e a luta ruca-ruca. Para os idealizadores desses jogos, a cada edição se faz necessária a presença de novas práticas corporais, permitindo às diferentes etnias apresentarem o que faz na aldeia, as suas práticas culturais, para que outros povos indígenas e não os indígenas possam ter conhecimento. Ok? Não fala da aplicação de jogos na escola, mas descreve alguns jogos que foram utilizados nos Jogos dos Povos Indígenas. Próximo. Estudos históricos em educação, revista da história da educação, artigos. Ao contrário de seus companheiros de brincadeira da civilização, o lazer das crianças indígenas deve ser incentivado e desenvolvido. Administração da área de educação física do Colégio Residencial Indígena Pequeno Lake. Uma vasta literatura sobre o sistema de escolas residenciais contribuiu para promover a conscientização e o debate nacional sobre o tema,
mas relativamente pouco se sabe sobre a educação física dentro desse sistema. Esse artigo traça a intenção administrativa e a interpretação da educação física, especialmente esporte, exercício e recreação, na Escola Residencial Indígena Pelican Lake, de 1926 a 1944. O conceito de educação para a cidadania foi utilizado para direcionar esse estudo as maneiras pelas quais os administradores escolares buscavam civilizar os alunos, desenvolvendo ideias específicas de cidadania. Os administradores tentaram usar a educação física como meio de incluir traços de caráter, como autodisciplina e espírito esportivo, juntamente com o desejo de promover ideias civilizadas como atividades saudáveis, elementos aparentemente triviais para a vida das escolas residenciais. Jogos como bola ou corridas faziam parte de uma visão mais ampla da política indígena que buscava assimilação cultural, em última instância, política dos povos indígenas. Retomar. Diversos estudos sobre escolas residenciais contribuíram para o desenvolvimento da consciência e debate nacional sobre o tema, mas relativamente pouco se sabe sobre a educação física dentro do sistema. Esse artigo examina a intenção administrativa e a implementação da educação física, especialmente esporte, exercício e recreação, na Escola Residencial Indígena de Pelican Lake, entre 1926 e 1944. O conceito de educação para a cidadania foi utilizado para direcionar o estudo da forma como os administradores das escolas residenciais buscavam civilizar os alunos, desenvolvimento de modelos específicos de cidadania. Os administradores procuravam utilizar a educação física como meio de transmitir traços de caráter, como autodisciplina e espírito esportivo, bem como o desejo de promover ideias civilizadas sobre hábitos saudáveis. Assim, elementos aparentemente insignificantes da vida nas escolas residenciais, como jogos de bola ou corridas, faziam parte de uma visão mais ampla da política indigenista voltada para assimilar a cultura e, eventualmente, a assimilação política dos povos indígenas. Leitura dinâmica. Em dezembro de 2005, o trabalho da Comissão do Canadá culminou na publicação de um extenso relatório, criado há 7 anos da publicação, profundas perdas, relatório resumido da Constituição. O sistema de escolas residenciais era um programa nacional de educação para jovens indígenas. Seus objetivos principais, no entanto, não eram acadêmicos. O principal objetivo desse artigo é utilizar a história da educação física na escola residencial Lake, contribuirá para 2 discussões amplas: identificar a política, identificar a posição oficial da educação física, porque é amplamente reconhecida a função, formar bons cidadãos, ao descrever como educação física, política indígena, educação para a cidadania e a reforma estudantil, enquanto o Departamento de Assuntos Indígenas defendia o cidadão, a educação para a cidadania, o desenvolvimento de bom caráter, a extensão em que a educação foi implementada os efeitos que teve sobre os alunos. No entanto, a literatura fornece um panorama sobre os principais elementos, atividades e objetivos, o uso da educação física, administradores militares da primeira metade. No entanto, os exercícios, calistenia, ginástica, atividades físicas, apresentação em massa de jogos de alguns esportes faziam parte da educação dos alunos nas escolas residenciais. Muitas das atividades eram semelhantes às utilizadas nos sistemas educacionais da província em todo o Canadá. O Departamento de Assuntos Indígenas do Comitê operava sob a premissa que os povos indígenas eram selvagens, incivilizados e, portanto, entre outras deficiências, capazes de saber como aproveitar bem o seu tempo livre. Uma crítica instintiva, em relatório anual, a promoção da saúde, elemento fundamental. As atividades que tinham como objetivo incutir nos alunos
em particular as políticas de saúde do departamento, como estudo realizado com o funcionário do departamento, desenvolvimento do caráter, a conexão funcional, por fim, a definição de compreensão, Ministério dos Assuntos Indígenas, as escolas residencial, na verão, juntamente, no inverno, os administradores, a função acionista, o diretor administrava aulas de religião, à medida que avançava o ensino, departamento, departamento de assuntos indígenas, arrecadação de fundos, uma justificativa filosófica para o uso da educação física, diferentemente dos colegas, é necessário receber a autorização remunerada, foram feitos esforços para implementar a educação física. Segundo o comitê, a saúde era foco, o comitê observou no antigo dormitório masculino, em 73, conclusão, desenvolvimento de práticas de saúde civilizatórias, a função, embora estudiosa, introdução desse artigo, que não trata da aplicação de jogos, mas faz reflexão sobre